paz de Cristo, meus irmãos. Hoje, domingo, 19 de abril de 2020, e mais uma vez temos a oportunidade de meditarmos juntos na Palavra de Deus, como temos feito nesses dias em que estamos separados em função das circunstâncias que temos vivido. E a Palavra de Deus que quero compartilhar com os irmãos esta manhã está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nesses tempos, meus irmãos, em que muitos caráteres são confrontados, é bom observarmos o caráter de Jó, porque o testemunho que nos foi dado a respeito desse homem veio do próprio Deus. Que atributos Deus observou? Ou mais importante, que atributos Deus valorizou no caráter de Jó? Era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Eu quero partir do terceiro ponto aqui, o temor de Deus, porque ele é um aspecto fundamental. Se não houver temor de Deus, o homem não poderá ser reto, o homem não poderá ser íntegro. Temente é aquele que tem temor, mas afinal, que temor é esse? Será que estamos falando de medo? Muitos de nós já descartamos essa ideia. Não se trata de medo de Deus. O Salmo 86, versículo 5 diz assim: Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Olha que definição maravilhosa. O Pai Celestial é amoroso, o Pai Celestial é cheio de graça e misericórdia, e pronto a perdoar. Portanto, não devemos ou não precisamos ter medo do nosso Criador. Mas a palavra medo, ela está assim associada, ou melhor, a palavra temor está assim associada a medo. Se você procurar a definição, você vai encontrar. Significa falta de tranquilidade, sensação de ameaça, susto. A falta de temor nesse sentido é comum naqueles que pecam e pecam, sem se importar com o juízo de Deus. Eles vivem sob constante ameaça. Afinal de contas, a justiça de Deus não é como a justiça dos homens. O salário do pecado é a morte. Não há impunidade em Deus. Há uma definição bastante clara na Carta aos Romanos, capítulo 3, os versículos do 10 até o 18. E ali o apóstolo Paulo traça um retrato da humanidade. Fala dos pecados em palavras, em ações e pensamentos. E no final ele mostra ali, não há temor de Deus diante dos seus olhos, diante dos olhos da humanidade. Significa que ali está a fonte de todo o pecado. Diante de Deus, meus irmãos, o pecado ele tem consequência. Ele tem o seu preço e nós sabemos qual é o preço. Outro erro, e esse erro agora está na vida de muitos que conhecem a palavra de Deus, é confiar naquilo que se chama de graça barata. Eu vivo no tempo da graça. Deus é bom, Deus não leva em conta as minhas fraquezas. Olha, isso é um grande erro, irmãos. Graça houve, sem dúvida houve graça, mas a graça nunca foi barata. Custou o sacrifício, a crucificação de Jesus Cristo em nosso lugar. A crucificação de um homem justo, de um homem bom, de um homem perfeito. Não foi barato, não foi barato. Certamente Deus vai cobrar dos homens os seus pecados. O homem terá que dar conta dos seus pecados, mas também terá que dar conta da recusa do perdão gratuitamente oferecido por meio da cruz de Cristo. O segundo aspecto que nós observamos aqui é a retidão. A palavra reto está ligada àquilo que está de acordo com o prescrito. Faz referência a algo que é rígido, que é tradicional, que é conservador, que não se desvia. No contexto aqui da palavra de Deus, temos que Jó era um homem que cumpria as leis, que era fiel, que agia de acordo com a lei de Deus. Ser reto diante de Deus é agir de acordo, é agir em conformidade com a palavra de Deus. Aquele que tem temor deve, portanto, viver em conformidade com a palavra de Deus. E, finalmente, a palavra íntegro significa inteiro, completo. Eventualmente, você poderá ouvir algo parecido com isso. Minha vida espiritual, minha vida secular, trabalho eclesiástico, trabalho secular. Na verdade, nada disso existe. Existe vida, existe trabalho.
Nós temos que ser inteiro. A minha vida é para a glória de Deus. O meu trabalho é para a glória de Deus. Minha família é para a glória de Deus. Não posso viver duas realidades, pois aí eu não seria completo, não seria íntegro. Minha vida, toda ela, é para Deus. Portanto, meus queridos, devemos nos esforçar para sermos íntegros, inteiros diante de Deus, sermos retos, obedientes à sua palavra e tementes, ou seja, viver em conformidade com a justiça e a santidade do nosso Deus. Não foi ele que disse sede santos porque eu sou santo, como já falamos? Essas atitudes, meus irmãos, são libertadoras. Nada mais livre do que andar na verdade. Não seja, portanto, escravo da mentira, do esforço de tentar equilibrar uma vida dividida, fingida e hipócrita. Seja você mesmo diante de Deus. Há algum tempo, aliás, faz bastante tempo, eu ouvi uma definição da palavra amigo, dada por um amigo. Eram dois irmãos, na verdade, Eliseu e Elias. Pelos nomes você percebe que são crentes. E um deles, que eu não me lembro qual, disse assim: amigo é aquele diante do qual você é você mesmo. Portanto, diante de Deus, que as máscaras caiam, que todas as limitações do nosso ser sejam expostas, até porque não há nada mais inútil do que tentar parecer ser outra coisa diante daquele que conhece tão profundamente o nosso coração. Meus queridos irmãos, que em nome de Jesus, o Espírito do Senhor nos ajude a viver, a ter um caráter que agrade ao Senhor. Quero te convidar a orar esta manhã. Vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, nós te glorificamos e exaltamos, porque graciosamente o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados, e nós recebemos, Pai, com alegria, a justiça, Pai, do teu Filho, imputada a nós por tua grande graça e misericórdia. Agora, Senhor, pedimos que o teu Espírito nos ajude a viver uma vida que glorifique o teu nome, que testemunhe para o mundo aquilo que o Senhor tem feito em nossos corações, a transformação que tem ocorrido em cada um de nós. Que o Espírito do Senhor nos faça lembrar das palavras que o Senhor nos ensinou, a fim de que tenhamos força suficiente, ó Deus, para viver com um caráter, termos em nós um caráter que lhe agrada, Pai amado e santo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, livra-nos, ó Deus, de todo mal, bendito Senhor. Nos guia na verdade, Pai amado e santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vimos então, queridos, alguns atributos do caráter de Jó. Agora também é uma atitude que Jó teve, que é o desviar-se do mal. Nós temos que ter essa conduta também. Para isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E o Espírito habita no coração daquele que crê. É o Espírito de Deus que nos fará lembrar das palavras do Senhor, a fim de que nós sejamos fortes diante da tentação, diante do pecado, temos capacidade de não ceder ao mal, mas desviar o nosso caminho da conduta que desagrada a Deus. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Tenham um bom domingo, graça, paz de Cristo em seu coração. Em breve, em nome de Jesus, estaremos juntos novamente. Podemos nos abraçar, talvez tenhamos um certo cuidado a partir de então, mas estaremos juntos para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, Deus proteja a todos, a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe.